Aleluia, glória a Deus. Abrimos nossos lábios neste dia, Senhor Deus, para te exaltar, glorificar o teu nome, tu que és acima de tudo que nós podemos pensar, sentir e imaginar. O teu nome que está acima de todos os nomes, tu que és soberano, tu que és o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso príncipe da paz, aquele que vai adiante de nós nas guerras e nas batalhas, nos dando estratégia. Ao teu Santo Espírito poderoso que habita dentro de nós e que faz essa conexão divina entre o homem e Deus, traduzindo as nossas emoções, as nossas petições e levando como incenso suave a ti, ó Deus, e ao Senhor Deus grandioso que criou os céus, a terra e tudo que nele há. Te louvamos e bendizemos. Chegamos ao dia 21 deste propósito de jejum e oração por nós, pela nossa família, pelos nossos pleitos, Senhor. Estamos em busca de cura, restauração, salvação, libertação, que vícios e cadeias sejam cortadas e quebradas, que possamos viver o que o Senhor planejou para nós, o nosso propósito, a nossa essência, que possamos ver a nossa família vivendo o propósito que o Senhor planejou para os nossos familiares, que cada um dos nossos amados possam encontrar a sua essência, possam ter um encontro vívido, poderoso, marcante e eterno contigo. Purezas sejam transformadas, que impossibilidades caiam por terra, que muralhas sejam derrubadas e que possamos sempre glorificar o teu nome. Te agradecemos e bendizemos porque é o Senhor que colocou em nós esse desejo, o Senhor que esteve conosco todo o percurso, nos fortalecendo, nos dando graça, nos dando instrução, nos dando a tua palavra, trazendo revelação, jogando luz nas nossas trevas, e o Senhor que está conosco aqui hoje para receber a conclusão do nosso propósito. Queremos te entregar, Senhor, esse jejum e estas orações, clamores, petições, súplicas que ao longo de 21 dias nós colocamos por nós e pelos nossos. Para algumas aqui, este foi o primeiro propósito que elas fizeram de todas as suas vidas. Para outros, esse não foi o primeiro propósito. Algumas fizeram os 21 dias, algumas chegaram no final. A tua palavra fala que os últimos serão os primeiros. Então, mesmo quem chegou no final, a porção de Deus está reservada para você. Receba e fique em paz. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Toda a nossa confiança, Deus, está em Ti. Não estamos mais apoiadas na nossa lógica humana, nem no que nós achamos que é justiça. A justiça verdadeira é fazer a vontade de Deus e deixar Deus completar a boa obra. Nós estamos te reconhecendo ao longo desses 21 dias em cada etapa da nossa vida. Estamos dando ênfase à nossa mente, à nossa mentalidade. Acompanhando o livro da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, podemos constatar que muitas vezes a nossa mente não estava colaborando. A tua palavra em Romanos 12, 2 fala para não nos conformarmos, não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, mas transformar a nossa existência, a nossa vida pela renovação da nossa mentalidade, para que sejamos capazes de experimentar e verificar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao longo deste estudo, vimos que muitos de nós tinham uma mente divagante, uma mente que não se concentra, ora está
está no propósito, ora está na oração, ora já está pensando na próxima atividade, ora já está pensando no marido, ora já está pensando nas finanças, ora já está pensando no que deixou de fazer. A mente vai para lá e para cá. E o simples fato de constatarmos que a nossa mente está desta maneira já nos dá luz aonde vamos trabalhar, aonde vamos alinhar a nossa mente com a mente de Cristo. Também vimos as milhares de vozes que estão falando, bradando, vozes da incredulidade, vozes da dúvida, vozes do mundo, vozes da negatividade, vozes da confusão, vozes que falam tão alta, vozes do passado, vozes do erro, vozes da crítica, vozes da reclamação. Todas essas vozes abafam a voz suave e doce do Espírito Santo. Para ouvirmos a voz do Espírito Santo, precisamos aprender a acalmar a nossa alma. A nossa alma, ela obedece os comandos da mente. A nossa alma vai seguir os nossos pensamentos. Se acalmarmos os nossos pensamentos, se amoldarmos os nossos pensamentos aos pensamentos de Cristo, teremos quietude suficiente para ouvirmos os comandos do Espírito Santo. Temos também o problema da continuidade à nossa lógica humana, à nossa lógica racional, de queremos que os milagres aconteçam, mas continuar pensando da velha maneira. Para vivermos o milagre, vamos ter que abrir mão da ansiedade, da inquietação, da preocupação. Isso são hábitos antigos. Quando eles chegarem daqui para frente, todas nós sabemos que apenas é um indício de orar mais. É um indicador que é tempo de orar mais, que é tempo de vigilar mais, é tempo de colocar diante de Deus aquilo que está nos deixando incomodadas. Não é para fingir que nada está acontecendo, não é isso. E sim para fazer o que Deus nos ensina a fazer. Jogar para Ele a nossa ansiedade, a nossa preocupação, jogar através das orações, confiando que Ele vai executar. Toda mente que fica indo para frente e para trás, ora acredita que Deus vai fazer, ora duvida que Deus vai fazer, essa mente não vai receber. Ela está dividida entre medo e fé, entre crer e entre duvidar que Deus está ali vendo, que Deus vai fazer para você. Você até já viu Deus fazer para outras pessoas, mas para você, você não acredita. Significa que precisamos pedir ajuda a Deus. Precisamos de sabedoria para fazer a nossa fé crescer e ficar constante. Precisamos ter uma fé constante. Viver pela fé é herança dos filhos de Deus. O justo viverá pela fé. Isso é uma herança apenas para os filhos de Deus. Significa que nós vamos primeiro botar o pé para fora do barco e Deus vai vir e vai colocar o suporte que nós precisamos embaixo do nosso pé para não afundarmos. Muitos discípulos estavam no barco, apenas Pedro colocou o pé para fora do barco e andou sobre as águas. Nós precisamos ser como Pedro, colocar o pé para fora do barco e não ficar dentro do barco. Conhecemos o Mestre, conhecemos a palavra do Mestre, conhecemos o comando do Mestre, que ele diz que viveremos coisas grandiosas, que ele nos levará a feitos extraordinários, mas só para aqueles que vão colocar o pé para fora do barco. Provérbios 3:5 é muito claro. É preciso entregar todas as nossas emoções a Deus e com elas confiar em Deus e não se apropriar mais, não se apoiar mais, não usar de muleta o nosso raciocínio do que estamos vendo, das circunstâncias que estamos vivendo. Colossenses 3:23 diz: tudo o que fazem de todo o coração para o Senhor e não para os homens. A única forma de conseguirmos obedecer completamente a Deus, rapidamente a Deus, é botar essa palavra dentro de nós e fazer dessa palavra rema, fazer dessa palavra vida, fazer absolutamente tudo, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir, tudo fazer de coração como quem
está fazendo diretamente para Deus. Não vai dar para amar o nosso inimigo, a não ser que estejamos obedecendo essa palavra aqui. Eu vou tratar o meu inimigo bem, como se eu estivesse tratando o meu Senhor. É a única forma que eu tenho de tratar o meu inimigo bem. Eu vou orar pelo meu inimigo como se eu estivesse orando pelo meu Senhor. E aí eu consigo orar pelo meu inimigo. Eu vou deixar aí essa ofensa, porque eu estou fazendo isso para o meu Senhor e não para essa pessoa. Essa pessoa muitas vezes, na verdade a maioria de todas as vezes, ela não merece a minha oração, ela não merece a minha compaixão, ela não merece a minha atenção, ela não merece a minha presença, ela não merece a minha bondade, mas o reino de Deus é um reino de misericórdia. O próprio Deus veio com a sua grandeza, com a sua bondade, com as suas benesses e visitou as misérias do nosso coração. Ao visitar as misérias do nosso coração, ele mudou a nossa natureza. Nós tivemos acesso ao reino de Deus, a um reino de bondade, a um reino de generosidade. E isso vai nos tornando igual ao nosso Pai. Nós precisamos imitar o nosso Pai, sermos bondosas e generosas. Aí nós conseguiremos enfrentar absolutamente todas as coisas. A chamada para esse propósito foi: você está preparada para vencer tudo? Neste ponto, ao longo dos 21 dias, você, se foi bem honesta e bem humilde, chegou à conclusão que não está preparada. Nenhuma de nós está preparada para enfrentar um câncer. Nenhuma de nós está preparada para enfrentar uma sentença de morte num casamento. Nenhuma de nós está preparada para enfrentar uma sentença de morte nas finanças. Nenhuma de nós está preparada para enfrentar uma sentença de morte na família. Nenhuma de nós está preparada de fato. Mas aprendemos ao longo desses 21 dias que olhar para o alto, buscar ajuda no alto, se agarrar ao alto, vai nos dar o que nós precisamos. Conhecer aquele que tem tudo, que dispõe de tudo e buscar a voz dele, buscar a orientação dele, vai nos tornar capazes de vencer cada uma dessas situações e mais. Muitas vezes reverter essa sentença de morte. Jesus veio para ressuscitar os mortos. Lázaro saiu de dentro de uma tumba. Lázaro já estava enterrado há 4 dias. Lázaro já estava fedendo quando Jesus, na porta da tumba, faz: saia para fora, Lázaro. Antes disso, Jesus tinha dado a ordem às pessoas que estavam ali para retirarem a pedra. Não dava para Lázaro, que estava morto, retirar a pedra. Tinha que ser as pessoas que estavam vivas pelo lado de fora. A pedra precisava ser removida pelo lado de fora. É isso que nós estamos fazendo por outras pessoas, por aquelas que nós intercedemos. Muitos dos nossos estão mortos. Mortos em seus delitos, mortos em seus pecados, mortos em sua compreensão. Alguns já estão nessa situação há tanto tempo que estão como Lázaro estava, fedendo. Mas as nossas orações, o nosso clamor, a nossa súplica vai fazer com que a pedra seja removida e eles possam acordar dessa compreensão que estava levando eles para o abismo. Para estarmos preparadas para tudo, precisamos estar sempre conectadas ao nosso grandioso Deus, ao poder do nosso Deus, ao poder do nosso Jesus, ao poder que Ele coloca à nossa disposição dentro de nós com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mordomo de todos os poderes e Ele está habitando dentro de nós. Precisamos ter mais amizade com o Espírito Santo, precisamos ouvir mais o Espírito Santo, obedecer mais o Espírito Santo. Ele vai derramar mais sobre nós quando estivermos usando aquilo que Ele já derramou até o momento. Mais será dado a quem estiver usando o pouco que já recebeu. E aí eu te pergunto a todas vocês, não importa se você chegou no primeiro dia ou se você chegou hoje, como você estava quando você chegou para fazer esse propósito de jejum, de oração, de estudar a palavra de Deus? Como você estava? Isso você precisa ter clareza. Como estavam os seus pensamentos? Como estavam as suas emoções? Como estava a sua fé?
Nesse estudo nós vimos que todas recebemos uma medida de fé da parte de Deus. A fé vem da parte de Deus e todas nós recebemos de graça. E é nossa responsabilidade alimentar essa fé. Alimentar essa fé para que ela cresça. Sabe que o medo é exatamente a fé sendo mal usada. É usar a fé de forma inversa. Todas as vezes que nós nos pegamos em medo, isso é um indício que estamos precisando mais de Cristo, mais de Deus, mais de renovar a nossa mente. Que existem mentalidades dentro de nós que precisam ser transformadas. Estamos acreditando no furor que o inimigo das nossas almas tem soltado pelo mundo. Ele solta pela mídia, ele solta por pessoas conhecidas, ele solta por nós, ele solta pelos acontecimentos ao nosso redor. Cabe a nós declarar: caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingida. Quando estamos em oração, quando estamos juntas da palavra de Deus, quando estamos utilizando a palavra de Deus. Veja bem, muitos cristãos conhecem a palavra de Deus, mas não utilizam a palavra de Deus. É como você ter um ladrão que entra dentro da sua casa, você tem um revólver ou uma faca e você não puxa o revólver e a faca para se defender do ladrão. Ele vem e lhe mata toda a sua família, porque você tinha um revólver, você tinha uma faca e você não fez nada. Quando nós temos a palavra de Deus e não estamos usando ela contra o inimigo, é esta mesma situação. Ele vai continuar bradando más notícias. Ele vai continuar levantando um e outro para levantar problemas, para fazer com que nós, no fim, ou sejamos derrotadas, ou usemos a arma que Deus nos deu, que é a espada da palavra de Deus. A palavra de Deus foi a arma que Jesus usou o tempo inteiro em seu ministério para derrotar Satanás. A palavra de Deus foi a arma que Jesus usou para fazer os cegos enxergarem. A palavra de Deus foi a arma que Jesus usou para fazer os mancos andarem. A palavra de Deus foi a arma que Jesus usou para fazer os discípulos criarem comunhão e acordo entre eles. A palavra é tudo que Deus nos entrega para usar. Não adianta ter uma Bíblia em casa aberta em algum lugar que é importante para você. Aquela Bíblia pode até estar aberta, mas se você estiver usando aquela palavra, declarando aquela palavra dentro da sua casa, você está fazendo o bom uso da palavra de Deus. Agora, se ela é só um objeto de enfeite na sua casa, sinto muito, não está adiantando nada. É só superstição que você tem uma Bíblia dentro de casa e que a Bíblia vai afastar de você o mal olhado. Não vai. O que vai afastar de você o mal olhado, o que vai afastar de você o mal, o que vai afastar de você a inveja, o que vai afastar de você a doença, o que vai afastar de você a miséria é usar a palavra de Deus, usar para você, usar no ambiente onde você está, usar em todos os ambientes onde Deus lhe levar. E a pergunta é, chegando ao dia 21, como você está agora? A sua fé cresceu? Você entendeu que alimentando a sua fé você se sente mais corajosa? Você se sente mais ousada? Você tem lembrado de andar com o peito aberto, erguido, declarando que você é mais do que vitoriosa em Cristo Jesus? Do seu interior já estão fluindo rios de águas vivas? Eu espero que sim. Você já consegue perceber a quantidade de pensamentos de preocupação que rolavam na sua mente antes aleatoriamente, mas agora você pega eles e transforma em oração e em clamor diante do altar de Deus. Diante do altar de Deus tem resposta. Você pode até ficar uma noite inteira acordada, desde que seja orando, clamando, suplicando. Aquela noite vai ser uma noite proveitosa, que vai lhe trazer resultado. Mas ficar apenas a noite acordada, remoendo na cama, com preocupação, com inquietação, vai lhe deixar pior ainda no dia seguinte, sem nenhuma energia. Você já conseguiu identificar pensamentos de dúvida dentro de você? Já conseguiu identificar que às vezes você mesmo duvida que Deus vai lhe dar o que você quer? Se conseguiu, parabéns. Este é um dos objetivos desse jejum e oração. Mas eu não quero limitar o poder do Espírito Santo. Eu sei que
todas vocês que se dedicaram de alma, de todo o coração e fizeram o propósito de todo o coração, o Espírito Santo ministrou em todo o tempo. Ele trouxe luz, ele lhe mostrou o que se passava dentro da sua mente. Ele começou junto com você a corrigir, a alinhar. Nós precisamos alinhar a nossa mente, a mente de Cristo, para podermos identificar e verificar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos ter olhos espirituais abertos, precisamos estar atentas. Muitas vezes já começamos a viver o milagre, mas a proximidade com o milagre não nos deixa enxergar que ele já está chegando na nossa casa e que ele vai ficar, que ele vai ser eterno, que ele vai ser duradouro. Muitas vezes nós criamos as nossas expectativas de como as coisas deveriam ser, como as coisas deveriam acontecer, como Deus deveria fazer. Mas Deus tem o seu próprio modus operandi, no qual a nossa contribuição, a nossa obediência está incluído. O nosso milagre, ele é proporcional à nossa entrega. Sabe, Abraão, ele foi chamado por Deus no final da vida como o pai da fé. Mas vá ler as Escrituras, vá ler Gênesis, vá ler quantas vezes o próprio Abraão ficou inquieto, ficou preocupado. Havia uma porta fechada para Abraão. O que para Abraão era extremamente importante, acredito que era o principal, ele não tinha um herdeiro. E aquilo mexeu tanto com Abraão que ele aceitou a sugestão da própria esposa, que era ter um filho fora do casamento, ter um filho com a escrava. A esposa de Abraão, Sarai, naquela época, entregou sua escrava Agar para que Abraão tivesse com ela um filho e ali dessem continuidade à sua descendência. Aquilo foi um erro, foi um grande erro. E este homem que cometeu este grande erro entendeu que foi um grande erro. Esta mulher que participou desse projeto do erro também entendeu. Eles pagaram um alto preço. Na verdade, todas nós continuamos pagando um alto preço. Essa é uma longa história. Mas essa guerra que está tendo em Israel é fruto deste alto erro de Abraão. Mas esse homem se consertou diante de Deus. Significa que Deus, ele está o tempo inteiro trabalhando para aperfeiçoar a nossa fé. Como eu falei no estudo de ontem, se você não ouviu, vai lá e presta atenção no que Deus lhe ensina através daquele estudo. Abraão finalmente chegou no ponto que Deus queria e Deus deu para ele Isaque. Acontece que, na próxima geração, Isaque enfrentou o mesmo problema. Havia uma porta fechada. A esposa de Isaque também tinha a madre fechada. Isaque já tinha aprendido com o pai. Isaque não teve filho fora do casamento. Isaque foi direto a Deus, orou, clamou, jejuou. Quantos propósitos Isaque colocou diante de Deus, a Bíblia não deixa escrito. O que a Bíblia deixa escrito é que em Isaque aquele mal acabou. Em Isaque, aquele mal acabou. O ventre de Rebeca se abre, Rebeca dá à luz a filhos. A próxima geração de Jacó não passa mais por esse problema de portas fechadas. Por que eu estou trazendo isso aqui para você? Porque muitos de nós vamos ter que ir além para nos tornar o que Abraão terminou se tornando. O pai da fé. O pai da fé é aquela pessoa que não vai abrir mão da sua fé. É aquela pessoa que vai perseverar. É aquela pessoa que pode até errar. Ela pode até cair. Ela pode até fazer algo incompleto. Ela pode até fazer algo que depois ela vai se arrepender e vai ter que pagar o preço do erro. Mas ela volta para Deus. Ela volta para Cristo. Ela volta para os princípios do Espírito Santo. E ela permite que eles a corrijam e que eles a coloquem de volta nas veredas que Deus tem. E aí eles terminam por experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tanto Abraão é chamado como o pai da fé, como Sarai teve o seu nome transformado porque a sua personalidade foi mudada com o processo e ela passa a ser Sara, princesa,
mãe de todas nós da fé. Abraão e Sara foram os primeiros da família deles que tinham enfrentado portas fechadas, que tinham enfrentado dificuldades que o que eles mais queriam não aconteciam, e eles resolveram, com toda a humanidade deles, ficar agarrado em Deus, buscando em Deus a solução. Para Isaac já foi mais fácil, ele aprendeu com os pais que o melhor era continuar buscando em Deus. Isaac não foi buscar no curandeiro um filho. Isaac não foi buscar no que os outros estavam fazendo para vir o herdeiro. Isaac já sabia que precisava orar para derrubar aquela impossibilidade, para derrubar aquele diagnóstico que ele não ia ser pai. Qual é o diagnóstico que você precisa derrubar? Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 46, 10, ele fala: eu anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. Eu digo, o meu propósito será realizado e farei tudo o que me agradar. Isaías está trazendo uma fala do próprio Deus. Deus está dizendo aqui que Deus já sabe qual é o fim, antes mesmo de chegarmos lá. Que lá atrás, as coisas que ainda não tinham acontecido, ele já deixou registrado e escrito para que nós hoje estivéssemos vivendo a palavra e entendendo o que ele faz, o que ele se compromete a fazer. Ele se comprometeu a nos enviar um Salvador. Ele se comprometeu a estar conosco até a consumação dos séculos. Ele se comprometeu que teríamos um maravilhoso conselheiro ao nosso lado. E ele se comprometeu que ele vai dar conta de cumprir a sua palavra, que ele vai realizar tudo o que está escrito na palavra dele. Eu e você estamos usando a palavra dele, nós estamos agarrados na palavra dele, nós precisamos seguir agarrados na palavra dele. Não dá para parar de orar, não dá para parar de jejuar, não dá para parar de clamar. Hoje é o último dia desse propósito de 21 dias, mas nós não vamos abrir mão dos nossos sonhos, nós não vamos abrir mão de realizar o impossível. Abraão realizou o impossível para a descendência dele. Isaac realizou o impossível para a descendência dele. Eles ficaram escritos nos anais da história, mas eles tiveram que passar pelo processo. Eu e você é o mesmo. Se queremos, como Pedro, andar sobre as águas, o que é andar sobre as águas? É fazer algo que ninguém na nossa família fez. É ver acontecer na nossa realidade algo que ninguém ao nosso redor fez. Nós vamos precisar de Deus, nós vamos precisar de Jesus, nós vamos precisar do Espírito Santo e nós vamos precisar dizer a eles o que nós estamos precisando. Se é de mais fé, se é de mais força, se é de mais coragem, se é de estímulo, se é de companhia, se é de oração de unidade, se é de um grupo que vai nos ajudar a chegar lá, nós vamos precisar permanecer. Todas as pessoas que permaneceram, essas são as pessoas que são mais do que vitoriosas. Essas são as pessoas que Jesus fala que nós somos mais do que vitoriosos, porque ele já vê o fim antes do começo. O vitorioso é aquele que atravessa a linha da chegada sendo fiel à palavra de Deus. O que eu desejo para mim e para você é que todas nós aqui, mesmo as que chegaram no finalzinho, persevere, continue. Esse propósito nós estamos concluindo. Na quinta-feira, agora, eu vou iniciar um propósito rápido, um propósito de 7 dias para orarmos derrubando as muralhas do impedimento, as muralhas de Jericó. Então, se organize e esteja pronta para quinta e sexta iniciarmos esse propósito e irmos na semana seguinte, de segunda a sexta. Serão 7 dias guerreando para derrubar as muralhas de Jericó. Todas que estão aqui são bem-vindas e são bem-vindas também trazer outras pessoas. Porque quem não já recebeu um diagnóstico de impossibilidade? Quem está paralisada aí? Quem já teve algo que está lhe trazendo dor e infelicidade? É contra isso que você vai orar, jejuar
clamar e vai fazer os decretos de Deus acontecerem durante 7 dias, em unidade, em uma só voz, cada uma na sua casa, mas conectadas por esse privilégio que Deus nos dá de estarmos vivendo num século que o Wi-Fi nos conecta, cada uma na sua casa, todas unidas pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder que é liberado sobre nós para curar e libertar os cativos e oprimidos. Oremos. Espírito Santo poderoso, obrigada por ser o nosso companheiro, obrigada por ser o nosso professor, obrigada por ser o despenseiro do poder de Deus. Que o Senhor derrame sobre cada uma das mulheres que participaram desse propósito o poder que Deus separou para elas. Toda a entrega delas foi recebida, eu tenho certeza absoluta por ti. E eu sei que no altar de Deus tem resposta. Que os olhos delas sejam abertos para começarem a entender as respostas de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, o caminho e a vereda que Deus está apontando. Que elas sintam-se abençoadas, que elas sintam-se mais do que vencedoras, que a cada dia elas sintam o poder de Deus crescendo dentro delas, fazendo com que elas sejam mais convictas para andar na palavra, para andar na fé, para andar sobre as águas, no nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe muitíssimo, minha irmã. Foi uma honra enorme estar com você em cada um desses dias. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô. Eu jejuei e orei por você e pela sua família. E eu tenho certeza que você também jejuou e orou por você, pela sua família e pelas outras irmãs que estão nesse propósito. Nos vemos no próximo propósito, derrubando as muralhas de Jericó, derrubando as muralhas do impedimento. Por hoje, fique firme em Deus, levante as mãos, celebre, agradeça, porque muito foi feito no reino espiritual. Até a sua descendência vai receber os frutos do seu trabalho neste propósito de 21 dias. Usufrua as poderosas bênçãos de Deus e nos veremos quinta-feira derrubando as muralhas de Jericó.